Glória a Deus. Amém, queridos? Quem conseguiu vencer o sono hoje, está aqui. 3 horas. Amém? Queria só da igreja com a paz do Senhor, né? Estamos aqui mais uma vez. E eu quero aqui dar parabéns para o meu amigo Lívio, né, Lívio? Nós somos só um vaso, meu filho, aqui na casa do Senhor, pronto para ser usado. Amém? Deus vai estar usando aqui outras pessoas para estar aqui, dando a palavra, da oferta, ministrando também aqui, porque nós estamos aqui com o propósito de ser usado pelo Senhor. Amém, queridos? Queridos, hoje fui desafiado a dar a palavra, né, levar ao seu coração a palavra do Senhor. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito de uma palavra, né, faz dias, e quando eu recebi o convite para estar aqui, eu decidi, né, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração a respeito dessa palavra. Eu queria trazer para os amados irmãos essa palavra, para você que chegou até aqui, para você que está em casa aí, né, que está assistindo online aí, que a palavra do Senhor venha falar no seu coração. E a palavra do Senhor nessa noite coloca aí, Arthur. Essa aí, o tema da palavra: confiança no Senhor. Amém, queridos? Quantos têm confiado no Senhor aqui? Amém? Queridos, começando esta palavra, eu queria dar um testemunho de uma irmã que eu achei muito interessante, né, e gosto muito de falar sobre o testemunho, que essa irmã cristã, anos atrás, né, ela tinha 3 filhos, né, e o primeiro filho dela, o filho mais novo, nasceu com síndrome de Down, né, e pela complicação ele teve pneumonia e chegou a falecer. 7 anos depois, né, o seu outro filho de 14 anos, ele foi subir numa árvore no seu quintal e ali foi eletrocutado e chegou também a falecer. Alguns anos depois, o seu filho de 24 anos foi diagnosticado, né, com uma enfermidade e, se eu não me engano, ele foi diagnosticado com diabetes, um grave, muito altíssimo, né, o diabetes dele, e poucos dias ela foi diagnosticada com câncer, e todos os dois estavam recebendo quimioterapia. Mas o que esse testemunho enche o nosso coração de fé e de alegria, porque ela disse no seu testemunho que além desses traumas que ela passou, ela usou isso para deixar a fé dela muito mais robusta no Senhor. Isso tudo que ela passou fez que ela entendesse esse processo de confiar no Senhor, né? Então, eu vim nesta noite perguntar a você: quem tem confiado no Senhor? Pergunte ao seu irmão: você tem confiado no Senhor? Nesta noite a gente louvou, adorou o Senhor, né? O meu fôlego, né? O hino que foi cantado aqui, né? O fôlego depende do Senhor, né? Tudo que eu tenho é teu. Eu gasto a minha vida para ti. Mas no momento dessas aflições, como você tem se posicionado diante do Senhor? E diante disso, eu queria falar aqui só alguns das pessoas na Bíblia que confiaram no Senhor. De vários outros que tem, eu queria destacar alguns aqui. E o primeiro deles é Paulo e Silas no cárcere. Está lá no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 22. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles estavam no cárcere, mas antes disso, os magistrados receberam ordem para pegar Paulo e Silas, tirar toda a roupa deles, e eles passaram o dia todinho pegando cipoada, né? E foram presos no cárcere, e lá no cárcere amarraram eles no tronco, e a Bíblia fala que Paulo e Silas, em meio às crises, no meio às dores, ele não reclamava, né? Ele não perguntava: Senhor, cadê tu? Por que eu estou passando por isso?
mas eles, a Bíblia fala que eles estavam orando e adorando ao Senhor. Então essa fé, essa confiança que eles tinham no Senhor, deu tranquilidade para eles adorarem ao Senhor, né? E o terceiro foi aquilo que o Ney falou aqui domingo passado, né? Sobre os decretos de Daniel. Daniel, né, não se prostrou lá, né? Daniel não, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostrou diante do rei. Mas só que tinha uma penitência. Se ele não adorasse, não se drobasse diante do rei, o que ia acontecer? O rei disse: se vocês não adorarem, se vocês não se prostrarem, quando tocar o som, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. Mas o que Sadraque, Mesaque e Abidnego fala? Pode me jogar, que de todas elas o Senhor vai me livrar. Amém, queridos? Então, mais uma vez a gente pode ver aqui a confiança total no Senhor, né? E outra, Pedro, na prisão, está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 6. Pedro, a palavra de Deus diz que quando Pedro foi preso, né? A palavra de Deus diz que, sabendo que no outro dia ele ia ser julgado, a palavra de Deus diz que Pedro estava dormindo. Quem aqui, quem de vocês, quem de nós aqui nesta noite, sabemos que está preso e no outro dia vamos ser julgados para a morte, vai estar dormindo tranquilo? Mas a palavra de Deus diz que à meia-noite o Senhor mandou um anjo para livrar ele daquele lugar, daquele cárcere. E aquilo que o irmão Anselmo falou aqui, né? Mas enquanto Pedro estava preso, a palavra de Deus disse que a igreja orava em favor dele. Então aquilo que o irmão Anselmo falou nessa noite, para você que está aqui, para você que está nos assistindo através da live, você está precisando de uma cura, saiba que nesta noite a amada igreja está intercedendo por você nesta noite. E aquilo que o Senhor fez na vida de Pedro, a partir da meia-noite o anjo foi naquele lugar. Nós profetizamos nesta noite, aonde você estiver, o Senhor vai derramar a graça de Deus sobre você. E se for enfermidade ou qualquer outra coisa, o Senhor vai te abençoar pela confiança que você vai estar no Senhor. Amém, queridos? Esses textos relatam casos de cristãos que tiveram uma enorme confiança em Deus. Te pergunto, aonde vem a confiança do cristão? De onde vem a confiança do cristão? E agora, gostaria que os irmãos pegassem sua Bíblia, né? E isso o texto é de 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 11, que é o texto da nossa mensagem. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amém, queridos? É interessante aqui nesse texto, podemos observar que tem 3 aspectos que mostram de onde vem essa confiança, né?
Então, somos um vaso de barro. Sendo de barro, o vaso é quebrável. O servo de Deus não é infalível. Embora estamos sujeitos a erros, precisamos nos combatê-los. Temos um conteúdo de valor espiritual. Temos um conteúdo de valor. O Espírito Santo habita em nós, nos reveste de poder para que se manifeste a glória de Deus. Queridos, esse conteúdo que o apóstolo Paulo fala aí, em 2 Coríntios, é muito importante. Por quê? Porque ele fala que nós somos um vaso de barro. E o vaso de barro tem pouco valor, né? O vaso de barro tem pouco valor. E o apóstolo Paulo também fala que nós, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem esse tesouro eterno, nós somos simplesmente um vaso de barro. Não importa se eu tenho um bom emprego, eu sou ainda um vaso de barro. Não importa se eu tenho muita influência na sociedade, eu sou só um vaso de barro. Não importa se eu sou líder de área, de setor, ou até mesmo pastor, eu sou um vaso de barro. O que vai determinar o que você é diante de Deus é aquilo que tem dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Porque sem esse Espírito Santo de Deus, se você ainda não passou, ou se você é cristão ainda não passou por isso, se prepare que você ainda vai passar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a vida com Deus, ela é feita de, não é só de coisas boas, vai ter as partes da luta, né? Vai ter as partes da provação. Então, nesse momento que você vai entender o que é confiar no Senhor. Algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, eu ia contar esse testemunho mais tarde, mas eu vou contar agora. Eu pude entender, né, já tinha sido da igreja vários anos, mas realmente, quando a gente passa pela situação, que a gente vai saber realmente se essa confiança no Senhor é intacta ou é só da boca para fora, né? Alguns anos atrás, quando a gente perdeu a Daphne, eu questionei muito a Deus, né? Não tinha o entendimento mais que eu tenho hoje, mas eu questionei muito a Deus. E por alguns dias eu fiz que nem Asaf, no Salmo 73, né? Quem já leu sabe o que eu estou falando. E a gente, como cristão, como servo do Senhor, a gente acha que a gente não vai passar por essas situações, né? E eu questionei muito a Deus sobre a questão do ímpio, né? Como está escrito lá no livro de Asaf 73, foi quase desse mesmo jeito. Eu questionava muito que por que nós que servemos ao Senhor, nós passávamos por tanta luta e por que aquilo estava acontecendo. E o ímpio não. O ímpio às vezes nem quer e tem de qualquer jeito. O ímpio tem isso aqui, tem aquilo. Assim como Asaf fala aqui no Salmo 73, né? E eu passei um tempo questionando o Senhor sobre isso, né? Então, eu pude entender, assim como está escrito lá também em Asaf, quando a gente volta para cá e entende que nós não aceitamos Jesus para ser felizes, nós aceitamos Jesus para ser salvo. Amém, queridos? Então, esse primeiro ponto aqui diz que essa confiança vem da presença de Cristo em nós, né? Então, você é um vaso de barro, né? E essa presença de Cristo em nós é que vai fazer a diferença na sua vida. Amém, queridos? Como estão entendendo aqui? Amém? Então, vamos lá para a segunda. A segunda é da certeza da proteção de Deus. Além da presença de Cristo em nós, né? A confiança do cristão vem da certeza da proteção
de Deus. Fale para o seu irmão nesta noite, repita comigo assim: além da presença de Cristo em nós, a confiança do cristão vem da certeza da proteção de Deus. E está lá no versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Pois passamos por lutas, aflições e sofrimento como vaso. Por fora, nós podemos trincar, mas internamente nosso tesouro, Cristo, está intacto. Então, o texto nos diz que, eu queria que você repetisse comigo nesta noite, que é muito importante. Diz assim, ó: por fora, atribulados, por dentro, não angustiados, por fora, perplexos, por dentro, não desanimados, por fora, perseguidos, por dentro, não desamparados, por fora, abatidos, por dentro, não destruídos. Amém, queridos? Queridos, aqueles que o vaso de barro tem a presença do Espírito Santo na sua vida, ele pode estar atribulado, mas por dentro ele está não angustiado, né? Perplexo, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porém, Deus em tudo nos corre no Salmo, o salmista de Davi, no Salmo 34, versículo 19, escreveu assim, coloque aí, Salmos 34, versículo 19. Aí, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livrará de todas. Amém, queridos? Então, como o vaso é de barro, é frágil, quem é que faz tudo? O justo passa por muita adversidade, mas o Senhor o livrará de todas. Será que você pode passar pela adversidade sem essa presença do Senhor? Pode, queridos? Ou não? Não, né? Porque a palavra diz que o apóstolo Paulo está falando aqui que o vaso é de barro, ele pode trincar. E sem essa presença do Espírito Santo nele, ele vai quebrar. Então, esse livramento virá com o tempo, através da oração e a confiança e fé. Como é que você vai ter esse Espírito Santo de Deus? Você vai ter esse vaso de barro, mas com essa joia preciosa dentro de você, se você não buscar da presença de Deus. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não jejuar, como é que você vai ter a presença do Senhor em suas vidas? Né? Quero dizer para vocês nesta noite que sem a presença de Deus vai ser muito difícil de a gente passar por essas lutas, né? Sem essa presença de Deus, sem o Espírito Santo em nossos corações, vai ser muito difícil de nós passar por essas situações. Hoje, no culto das 3 horas, o pastor falava sobre esse primeiro amor, né? Esse primeiro amor que um dia queimou em nosso coração, e por meio das circunstâncias, por meio das lutas, por meio de pessoas que a gente tem dentro da esfera cristã, tem decepcionado, e esse amor vai se esfriando, né?
e a gente tem deixado de buscar essa presença do Senhor. Mas o Senhor, o que me salvou, né? Ele está garantindo aqui que de todas as tribulações, o Senhor livrará dela. Ele não está dizendo aqui que em todas as minhas tribulações, pessoas, meus líderes, meu pastor vai me tirar dela. Pode me dar um conselho, mas só o Senhor, Ele pode me livrar dessas tribulações. Amém, queridos? E finalmente a confiança do cristão vem da manifestação do poder de Deus. Lá no versículo 10 diz assim, ó: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Amém? Em nossa carne mortal, que pode Deus se manifestar nossa fraqueza, pois Ele nos dá a graça, que é tudo o que precisamos, é essa graça, demonstrando a força, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para nos conduzir nas aflições. Quando formos ressuscitados como justos, nós cristãos seremos livrados da morte e da ressurreição. Sendo assim, devemos depositar nossa confiança na vida eterna. Esse versículo fala aqui que nós demonstramos a nossa força no Senhor como estamos fracos, né? Muitas vezes nós, como cristão, a gente, quando está tudo bem, a gente às vezes deixa de buscar o Senhor. A gente deixa de orar, deixa de jejuar, né? Deixa de vir à casa do Senhor, começa a colocar circunstância para vir à casa do Senhor, começa a ser, o seu tempo vem a ser administrado de outra forma, com outras coisas que não edifica, e a gente acaba se afastando dessa presença do Senhor. Mas aí, quando a palavra diz que quando nós somos fracos, é que somos fortes. Talvez aquilo que você está passando só é uma fase, né, uma etapa. Talvez aquilo que está acontecendo é o Senhor te resgatando de volta. Isso que você está passando é um tempo na sua vida para que você pode reavivar aquilo que o Senhor tem te entregado em suas mãos. A confiança do cristão vem da presença de Cristo em nós, da certeza da proteção de Deus e da manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Então, a manifestação do poder de Deus vem dessas três coisas. A confiança do cristão vem da presença de Cristo em nós, da certeza da proteção de Deus e da manifestação do poder de Deus. Então, queridos, Paulo não se desanimava quando contemplava a própria morte. Ele mostrou a sua fé nas promessas de Deus. Por outro lado, nosso Senhor não usa anjos para testemunhar a sua glória. Ele usa o seu povo. Ele não quer que saímos de uma crise dizendo: obrigado, Deus, mantive a fé durante toda a provação. Porque outra prova virá com o tempo e talvez seja um teste completamente diferente. Queridos, isso aqui eu trago para a minha vida, porque depois dessa fase que a gente passou, eu e minha esposa, eu nunca pensei, né, que eu ia passar por isso novamente. E às vezes a gente acha que está tudo no nosso controle, né, está tudo na nossa mão, é a nossa vontade,
Mas infelizmente voltou a acontecer. Só que o Senhor desta vez ele usou a minha vida e Ele me tratou da forma totalmente diferente, né? Eu já confiei no Senhor, né? Entreguei tudo na mão do Senhor. Eu me lembro que naquele dia, lá no hospital, eu não entrei lá, eu estava dentro do meu carro, eu me debrucei ao volante do meu carro e entreguei tudo ao Senhor, embora que eu não quisesse, né? Embora que a minha carne, o meu sentimento, né, não quisesse, a minha vontade era outra, mas a gente não vai questionar a vontade de Deus, e o Senhor fez a vontade dele em nossas vidas. Estamos aqui hoje contemplando a glória de Deus, contemplando aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, de nos usar, independente de onde for, né? A gente tem feito a obra de Deus, independente de outras coisas, e o Senhor sabe de tudo e nós não sabemos de nada, né? A verdade é essa, que nem eu falei, né? O cristão, ele não aceita Jesus para ser alegre, para ter tudo que ele acha que vai ter, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa. Não que isso é errado, tá? Isso não é errado, o Senhor vai te abençoar e você pode ter esse Senhor, mas que isso não é o mais importante. O mais importante é a salvação. O mais importante é você ser salvo. O mais importante é você, aonde você está, no seu trabalho, aonde for, você falar desse amor de Deus e falar daquilo que o Senhor tem te transformado. Porque o Senhor, Ele, assim como Ele usou um vaso de barro para derramar e colocar dentro desse vaso o Espírito Santo, algo precioso, né? Talvez nós, no mundo físico assim, se você tem algo precioso, você tem uma joia preciosa, você nunca vai colocar num canto frágil, com medo de roubar, com medo de sumir, né? Você vai colocar num cofre, você vai colocar num lugar seguro. Mas o Senhor confiou em você um vaso de barro para carregar essa essência, o Espírito Santo de Deus. E através dessa essência, outras pessoas conhecer Jesus. Esse trauma que você está passando hoje, eu não sei qual é, se é enfermidade, se é uma perca, isso vai servir de ensinamento amanhã para você estar pregando a palavra de Deus e falar tudo o que aconteceu na sua vida, e mesmo assim você permaneceu firme no Senhor, que você não abandonou a fé, que essa prova serviu para lhe trazer força e bom ânimo para que possamos ir em frente, pregar o evangelho e povoar o céu em nome de Jesus. Ele quer que sejamos sustentados por sua paz e segurança em todos os nossos sofrimentos, confiando que Ele nos ama, que caminha conosco nas provações e anseia por curar nossas feridas. Para descansar no Senhor, precisamos unificamente da fé, expressar através da nossa perseverança e na leitura da Bíblia. Cultivando nossa intimidade com Deus através das nossas orações e, finalmente, confiando que Deus derramará sua graça quando nós precisamos. Amém, queridos? Isso é muito importante, eu vou repetir, cultivando nossa intimidade com Deus através das orações e, finalmente, confiando que Deus derramará a sua graça quando nós precisamos. O Senhor vai derramar a sua graça, Senhor, quando nós precisamos, mas também nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Então, nesta noite, eu convido a amada igreja a ficar de pé. E a gente vai, aquilo que o irmão Anselmo falou, a gente vai estar orando. Talvez você que está nos assistindo, está passando por uma tribulação, circunstâncias que nós como vaso de barro, a gente quebra, a gente trinca, mas que nós possamos passar na mão do oleiro, que é Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, que Ele venha te moldar nesta noite, que Ele venha derramar sobre você a graça
do Espírito Santo, para que você possa, assim como Pedro, dormir tranquilo, esperando no Senhor. Para que você seja também como Paulo e Silas na prisão, mesmo abatido, mesmo açoitado, mas que você continue com essa perseverança no Senhor. Feche seus olhos nesta noite. Amados, ainda hoje Deus está procurando um povo que confia nele plenamente. E se nessa noite você ainda não entregou a sua vida aos cuidados do Senhor, faça isso agora, para que você possa fazer parte desse povo. Querido, se você ainda não provou desses cuidados do Senhor, se você ainda não aceitou o nosso Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você hoje está passando por essas lutas que foi citado nesta noite aqui, né? Se você tem sido atribulado, se você tem sido perseguido, abatido, se você está perplexo, nessa noite eu quero te dizer que a graça do Senhor vai ser derramada nesse vaso. E se esse vaso chegou nesta noite, hoje aqui, trincado, abatido, eu oro nesta noite, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado nesta noite, neste vaso, através da palavra do Senhor. Quero que você nesta noite, ore por todas as pessoas que estão enfermos, necessitando, de uma cura, necessitando da presença do Senhor. Se você está aqui hoje, mas por algum motivo você tem desanimado, se a luta tem chegado até você, e por algum motivo você tem deixado de buscar a presença de Deus, eu te convido nessa noite de voltar ao seu primeiro amor. E entender que o Senhor Jesus, Ele nos garante a vida eterna. Ele nos garante só conforto nessa caminhada, mas Ele garante a vida eterna. E isso vale a pena. A vida eterna vale a pena. Vale a pena lutar para que nós possamos ter essa vida eterna com o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele foi preparar um lugar. E você chegou aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite, porque você tem procurado algo de Deus. Você não veio aqui, você não entrou na porta da igreja simplesmente porque não tinha nada para fazer. Você chegou aqui porque você entende que não há outro caminho. Não há outro caminho se não for na presença do nosso Senhor. Não há outro caminho se não for na casa do Senhor. Não há outro caminho se não for com o Espírito Santo do seu lado. Não há outro parceiro. Não há outro que possa te guiar no lugar melhor se não for o Espírito Santo. Então que possamos orar nesta noite,